O Irã mandou prender Donald Trump. Olá, sejam bem-vindos ao vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. E o tema do vídeo de hoje é: o Irã emitiu um mandado de prisão contra Donald Trump e outros 35 funcionários de alto escalão dos Estados Unidos. O que você acha dessa situação? Porque eu admito, é um pouco inédito. Eu vou te explicar a lógica dela daqui a pouquinho, mas nesse primeiro momento, quando você leu, qual foi o seu pensamento? Comenta aqui pra gente discutir nos comentários. Se gostar desse vídeo, então, por favor, dá o seu like aqui embaixo, porque isso faz o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, para continuar se informando mais das coisas que acontecem no nosso mundo, mesmo coisas malucas como as do vídeo de hoje, um vídeo de cada vez. No início do ano, no dia 3 de janeiro, Donald Trump veio a público para notificar a comunidade internacional que os Estados Unidos realizaram um ataque por drones que matou, no território iraquiano, o general iraniano Qassem Soleimani. Muitas pessoas viam ele como a figura mais poderosa do Irã depois do Ayatollah Khamenei, e isso gerou um ultraje no Irã. E isso gerou lá no início do ano uma possível ameaça de guerra aí, que deixou muita gente assustada. E é justamente por causa da morte desse general que agora o Irã emitiu um mandado de prisão contra Donald Trump e os seus assessores. Só uma pequena correção de gente chata do direito, é mandado, não é mandato. Mandato é o que político tem, mandado é o que você está mandando alguém fazer. Está mandando prender, então é um mandado de prisão. Por que o Irã fez isso? O Irã fez isso porque é importante para eles mostrarem para a população que a morte de Soleimani não vai ficar por isso. Claro, logo depois da morte do Soleimani, o Irã fez ataques a bases americanas no Iraque. Ninguém morreu, mas no final das contas o conflito acabou por se resolver aí. O Irã usou isso como mostra de força para dar alguma justificativa para a população. Mas aparentemente, na visão dos dirigentes do Irã, principalmente do Ayatollah Khamenei, isso não foi o bastante. E agora eles estão fazendo esse novo gesto simbólico como pelo menos um golpe aí na imagem de Donald Trump para mostrar para a população que eles estão perseguindo os assassinos de uma das figuras mais importantes do regime. Mas e aí? O Irã pode fazer isso? Olha, poder, pode, né? Pode fazer o que quiser, mas é, digamos assim, improvável que esse mandado de prisão vá ser executado. Inclusive porque o Irã emitiu esse mandado de prisão e pediu para que a Interpol capturasse Trump. A Interpol, é claro, disse não. A Interpol, que é basicamente uma polícia internacional que ajuda os países a tanto perseguirem quanto capturarem criminosos a nível internacional, já falou que não vai executar esse mandado de prisão, em especial porque no estatuto da Interpol está bastante descrito que eles não executam ordens que tenham um caráter eminentemente político, religioso, ideológico ou outras coisas. É claro que esse mandado de prisão emitido pelo Irã tem um caráter político, é realmente a posição deles de animosidade contra o Trump que está sendo exposta aí pela decisão. Não é exatamente sobre prender o presidente, mas é sobre mostrar que eles querem prender o presidente. Isso importa mais do que o feito. Mas vamos viajar um pouquinho aqui e pensar, tem mérito esse mandado de prisão? O Irã pode realmente processar Trump e esses funcionários de alto escalão dos Estados Unidos pela morte de Soleimani? Olha, para isso, a gente tem que entrar um pouquinho ali na morte do Soleimani para entender quem que ele era e o que o Trump alegou para justificar a morte desse cara. Qassem Soleimani era um militar de alta patente do Irã. Ele era visto por muitas pessoas como uma figura realmente responsável ali por questões de guerra e de relações exteriores do Irã. Soleimani foi importante para ajudar o regime de Bashar al-Assad na Síria a se organizar para lutar contra os rebeldes. Ele ajudou milícias no Iraque a se organizarem para lutar contra o exército dos Estados Unidos, ajudou outros movimentos ali na região a se estruturarem, ajudou a resposta do Irã contra o Estado Islâmico. Então ele era uma figura que estava presente em todos os conflitos ali da região. Qassem Soleimani também era chefe do Exército Revolucionário do Irã e de uma força especial chamada Força Quds. Em 2019, os Estados Unidos já haviam classificado tanto o Exército Revolucionário quanto a Força Quds como grupos terroristas, porque eles estavam associados a uma série de ataques que levaram a mortes entre soldados dos Estados Unidos. Então, quando os estadunidenses mataram Qassem Soleimani por um ataque de drone, o que eles alegaram foi: nós matamos aqui um terrorista que matava soldados americanos. O problema é que, enquanto um país, você não pode matar uma figura de alto escalão de outro país e admitir isso na mídia internacional, a não ser que você esteja respaldado pelo direito internacional.
Nesse caso, os Estados Unidos alegaram um instituto que a gente tem aí que chama legítima defesa preventiva. Tem uma agressão ali que está prestes a acontecer, você sabe que ela vai vir. E aí o que você faz é, você ataca primeiro para garantir que você não vai ser atacado. A legítima defesa preventiva ela foi absorvida aí no direito internacional, ela existe, ela pode ser praticada, mas ela na verdade tem critérios bastante específicos e bastante rígidos. Para que você possa alegar legítima defesa preventiva, tem que ser um ataque iminente contra a sua população. E claro, você tem que provar que existe esse ataque iminente contra a sua população. Pelo menos para justificar o que você fez depois. Para alguns especialistas da ONU e do direito internacional, esses critérios não foram cumpridos no ataque dos Estados Unidos a Qassem Soleimani. O que tinha ali não era um risco iminente de ataque a tropas dos Estados Unidos, mas um risco abstrato para o qual os Estados Unidos também não apresentaram provas no âmbito internacional. Mas aí, eu entendo. Muita gente pode pensar, poxa, mas o cara ataca tropas dos Estados Unidos e eles têm que esperar até ele estar prestes a atacar uma tropa para reagir? Não. Eles têm que esperar até esse ataque ser iminente para agir dentro do direito. Mas se eles quiserem agir fora do direito, eles podem atacar a hora que eles quiserem, e foi o que os Estados Unidos fizeram. Trump escolheu passar por cima do direito internacional e matar Soleimani, nesse caso, por alguns motivos. O primeiro deles seria matar uma figura que representa risco para soldados americanos, é bom para a imagem de Trump, tanto nos Estados Unidos quanto entre as tropas, principalmente as que estavam ali na região do Iraque. Em segundo lugar, também é bom para Trump matar uma figura que já foi taxada nos Estados Unidos como terrorista. Também faz com que ele ganhe popularidade, e é uma coisa que ele precisava no início do ano de 2020, que como nós sabemos, é ano de eleição lá. Em terceiro lugar, também é positivo para Trump desferir um golpe contra o Irã, que é uma das potências ali no Oriente Médio que mais se posiciona contra os interesses dos Estados Unidos. Em quarto lugar, Soleimani era uma das figuras responsáveis por ajudar Bashar al-Assad na Síria a se organizar para lutar contra os rebeldes. Só que os Estados Unidos querem que os rebeldes ganhem na Síria. Então se você tira essa figura, você tira o apoio de Bashar al-Assad e conquista mais facilmente o seu objetivo em outro dos países ali. Então tudo isso foi levado em consideração pelo Trump e pesando as duas coisas, conseguir isso pesou mais do que respeitar o direito internacional. Mas não é só o Trump também que faz esses cálculos. O Irã também fez lá os seus cálculos para decidir por esse mandado de prisão contra o presidente Trump. Qual pode ser um cálculo futuro deles aí? Olha, uma situação que eu imagino é, esse ano tem eleição. E é possível que tanto Trump quanto esses 35 membros de alto escalão dos Estados Unidos sejam retirados dos seus cargos. Se alguma dessas pessoas, contra quem foi emitido esse mandado de prisão, em algum momento no futuro, não estando mais no governo dos Estados Unidos, for para algum país que quer ganhar favor com o Irã, ou pisar em solo iraniano, ou ter qualquer tipo de contato que permita que o Irã os prenda, o que pode acontecer é, o Irã prende essas pessoas, ganha ainda mais popularidade com a população que vai ficar estática, nós prendemos um dos assassinos de Soleimani. Mas mais do que isso, aí o Irã ganha uma ótima ficha de barganha para usar contra os Estados Unidos em negociações. Beleza, você quer essa pessoa aqui de volta, que já foi importante para o seu país, e os Estados Unidos vão querer essa pessoa de volta. Ok, então acabe com as sanções econômicas sobre o meu país. Ok, então me dê condições mais permissivas sobre o meu programa de enriquecimento de urânio, que são todas coisas importantes para o Irã. Claro, os Estados Unidos não negociam com terroristas, então isso provavelmente seria feito por baixo dos panos ou geraria ali uma situação de tensão, porque claro, dois podem jogar esse jogo aí de reféns. Mas é um cálculo que pode ter sido feito pelo Irã. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional, espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, dê o seu like aqui no vídeo para o YouTube valorizar mais e se inscreva no canal para não perder mais notícias do Brasil e do mundo e porque você deveria estar prestando atenção nelas.